O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei-vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, louvado seja Deus pelo 17º domingo do tempo comum. Depois de nos ter revelado o seu mistério de Filho, do Pai e irmão nosso, com a oração do Pai Nosso, Jesus nos introduz na paternidade de Deus. Em Lucas, a oração do Pai Nosso é mais curta do que aquela de Mateus, a versão mais litúrgica e que foi adotada pela Igreja. Provavelmente, o texto de Lucas é mais próximo às palavras de Jesus. Esta oração é um diálogo direto entre um tu, que é o Pai, de Jesus e nós, e um nós, que é o verdadeiro eu, na medida em que está em comunhão com o Filho e com os irmãos e irmãs. Depois de ensinar o Pai Nosso, Jesus dá ainda 2 exemplos humanos para realçar a bondade do Pai em nos atender como filhos. Jesus estava rezando num lugar à parte. A oração é um dos temas que perpassa o Evangelho de Lucas, e Jesus é o modelo de oração. Ele reza por ocasião do batismo, dos lugares desertos, antes do chamado dos discípulos, antes de perguntar aos discípulos sobre a sua identidade, no Monte da Transfiguração, do Getsêmani. Senhor, ensina-nos a rezar. É vendo o exemplo do Mestre que um dos seus discípulos pede a Jesus que nos ensine a rezar. Se a oração alimenta e sustenta a sua vida, os discípulos pedem a Jesus que lhes ensine este modo novo e diferente de relacionar-se com Deus. Seu modo de rezar não é como o dos fariseus, que participavam longas orações e somente para serem vistos e elogiados. Pai,
a invocação é direta, do filho ao pai. Demonstra familiaridade e confiança. Dispensam-se os títulos honoríficos. É assim que Jesus se dirige a ele no Horto das Oliveiras, que Marcos transcreve com Abá, Paizinho querido. É o Espírito Santo que nos ensina a nos dirigir a ele clamando Abá. Santificado seja o teu nome. Deus é santo, santo, santo. Já dizia o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. E seu nome revela que ele realmente é. Na lei, um dos mandamentos é para que não usemos em vão o nome de Deus. Significa que Deus deve ser tratado com respeito, estranho ao pecado. Através do profeta Ezequiel, Deus pede que o povo de Deus demonstre a sua santidade diante dos povos pagãos. Venha o teu reino. É o primeiro pedido ao Pai. Que venha o reino do Pai, mas é também nosso, na medida em que nos beneficiamos com a sua vinda. O reino é a mudança radical de todas as instituições, o fim das injustiças e da maldade. Não é um pedido individual, pois o reino beneficia a todos. Dar-nos a cada dia o pão que precisamos. Na época de Jesus, a fome era um problema grande. A escassez de alimento colocava em risco a própria vida. Não havia abundância de produção e circulação de alimentos, como acontece hoje em muitos lugares do mundo. Jesus ensina a pedir o pão que precisamos a cada dia sem acumular. Torna-se sinal de confiança em Deus, que dá o pão todos os dias a seus filhos. Por outro lado, o pão de cada dia recorda o maná que caía e devia ser recolhido a cada dia, sendo proibido estocar. A leitura sugere que, além do pão material, nós precisamos também do outro pão cotidianamente, o pão espiritual, o pão da Eucaristia. Perdoa-nos os nossos pecados. O tema do perdão é central nas orações judaicas e nelas é comum ver o perdão divino ligado ao perdão humano. Mais que uma vez, a ação divina é conectada intimamente à ação humana, valorizando a responsabilidade pessoal de cada um de nós com respeito à própria vida. Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Se não amamos e não perdoamos irmãos e irmãs, não amamos a Deus. Não existe amor a Deus sem amor ao próximo. Não aceitamos o seu amor e o seu perdão como filho. Nós colocamos nas mãos de Deus o critério para nos julgar, como nós perdoamos. E não nos deixe cair em tentação. As tentações estão presentes de tantos modos na vida cotidiana. Não é Deus quem tenta, mas é quem pode nos ajudar para não cair nas tentações. É a tentação mais grave e a qual certamente Jesus está se referindo, é a tentação de abandonar a fé. Jesus recordará isso aos discípulos no Getsêmani: orai para não cairdes em tentação. Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite. A parábola ressalta a necessidade da insistência e da repetição. Embora sendo amigo, o momento não é adequado, é fora de hora, é meia-noite. E ele já está dormindo. Mesmo assim, ele atende. No capítulo 18, versículo de 1 a 4, Lucas traz a parábola parecida da viúva diante do juiz que Jesus conta para mostrar a necessidade de orar, de rezar sempre, sem esmorecer. Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei-vos será aberto. O autor da carta de Tiago também nos diz que não possuímos porque não pedis. Pedis, mas não recebereis, porque pedis mal, com o fim de gastardes com vossos prazeres. Se vós que sois maus,
O ensinamento de Jesus se conclui com mais uma comparação. Assim como o amigo importunado, nós que não somos Deus, fazemos o bem quando nos pedem. Imagine então o Pai, que é bom por natureza. O Pai atende o pedido dos filhos. Ele dá gratuitamente o Espírito Santo a quem o pede. O Espírito Santo será de fato quem guiará a igreja depois da ascensão de Jesus. O que pedimos no Pai Nosso já está realizado e dado a nós no Filho. A santificação do nome, o reino, o pão, o perdão e a força da confiança. Em Jesus não há apenas coerência entre o dizer e o fazer, mas, ainda, entre o falar, o obrar e o rezar. Quando pedimos, abrimos a mão para receber. Abrindo a mão, nos colocamos em condições de também oferecer. O Pai Nosso, na verdade, é a melhor ação que podemos fazer, seja por nós, seja pelos outros. Pedimos aquilo que o Pai nos quer dar, o próprio Filho. Pedimos a bênção do amor. Que Deus nos abençoe grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.